E então começámos com o canal do YouTube este ano, porque achamos que o YouTube funciona muito como um repositório de informação que pode ser visto ao longo do tempo, enquanto que muitas vezes estes canais mais voláteis, como o Facebook e como o Instagram, a gente vê e depois aquilo passa. No fundo, se vocês quiserem saber como é que se abre, como é que se tira a rolha de uma garrafa, deveria estar no YouTube do Soalheiro. Se não está, nós vamos colocar. Como se produz, por exemplo, o nosso lote daquela garrafa grande, que é o Soalheiro Primeiras Vinhas, também está no YouTube do Soalheiro. E achamos que... Oh, Paulo, pomos aquele senhor lá fora. Uma garrafa, cheia. E então, não tem problema. A ideia é criarmos um ambiente descontraído e tudo isto começou porque há cerca de um ano. Um ano e pouco. Um ano e pouco. Criámos um primeiro contacto relacionado com a análise do ciclo de vida do soalheiro. No âmbito de um projeto, certo, o Eco Agri-Food, que é um projeto que vocês conhecem, que é financiado pelo Norte 2020 e que a ideia básica do projeto é produzirmos produtos sustentáveis, utilizando fábricas solares microbianas e, em simultâneo, avaliarmos se estes produtos são inócuos para o ambiente e para a saúde humana e, ao mesmo tempo, estabelecermos protocolos com empresas como a Soalheiro, que foi um dos nossos primeiros contactos e que aceitou fazer este protocolo e este desafio para conseguirmos, no fundo, fazer com que os resultados da nossa investigação sejam úteis às empresas. É uma forma de nos promovermos e também de, em conjunto, encontrarmos novos desafios e novos caminhos. Existe sempre ligado a isto uma estratégia. Nós não podemos... Isto não são coisas que acontecem, por exemplo, estamos a fazer este programa um bocadinho... Isto é um programa. Isto vai ter... Já estamos no ar, não é? Não vamos fazer cortes. Isto é tudo em direto mesmo. E a ideia disto é porque nós temos uma estratégia no Soalheiro. Qual é essa estratégia? Sustentabilidade social, sustentabilidade económica, sustentabilidade ambiental. E então, tudo que são projetos que têm a ver com isto, nós vamos, no fundo, fomentar. Mas vocês podem perguntar, e é legítimo, o que é que isto tem a ver? A investigação, mais até fundamental. O que é que tem a ver com o enoturismo? Carolina, que é a pessoa que toma as rédeas do enoturismo aqui no Soalheiro com um conjunto de 26 pessoas, porque todos nós fazemos enoturismo. A equipa direta só são 4, mas todos nós somos. O que é que tem a ver enoturismo? Investigação mais fundamental. E o que é que tem a ver isto com, por exemplo, nós criámos um núcleo de investigação e desenvolvimento mais aplicável, ou mais no Soalheiro. Porque é que isto tem tudo... Porque é que isto surge? Porque é que acham que é importante existir esta relação? Então... Porquê é que vocês acham, sinceramente, que a investigação é importante numa empresa? Desenvolvimento de novos produtos, mais valias, com qualidade acrescentada, produtos com mais qualidade. Podemos centrar nas duas coisas, desenvolvimento ou do produto ou do processo, certo? Porque os processos, no nosso caso, tanto temos produto como temos processo. Mas mais, há uma coisa básica que é importante para nós. A face da empresa também é muito importante. A maneira como a empresa interage com o ambiente, com os consumidores, com o público em geral, aquilo que transmite para a sociedade, acho que é fundamental para uma empresa. Vocês estão a tocar num ponto que é marketing, comunicação. Marketing, mas um marketing assente em ciência. A ciência pode ser uma ciência de investigação de um produto, mas também pode ser uma ciência social. Por acaso nós não fazemos no nosso centro, mas acho que também é importante. Sabem o que é que nós sentimos quando, por exemplo, nós temos um projeto como este último, estou a olhar mais para si porque veio fazer a visualização também das aves, não se pode dizer passarinhos, ok? Não, são aves. Dentro das aves há os passarinhos. Das aves aos passarinhos. A última chega que nós tivemos foi analisar a biodiversidade. Exatamente. Do ponto de vista das aves, mas também pode ser do ponto de vista dos nemátodos, do solo, etc. Mas sabe o que é fundamental para nós? Porque é que nós gostamos de conviver convosco? Que tem a ver.
Para aumentar a qualidade. Para aumentar a qualidade. Que qualidade, que qualidade. É aumentar o público que bebe vinho soalheiro. Também é um objetivo, também é um objetivo. Mas, essencialmente, é porque vocês colocam-nos desconfortáveis. É lá. É verdade. Tiram-nos da nossa zona de conforto. E o mais importante numa empresa é nós não estarmos sempre na nossa zona de conforto. Para podermos evoluir. Faz sentido que nós tenhamos a nossa zona de conforto, certo? Mas faz muito sentido nós sairmos da zona de conforto. Porquê? Aí é que surge a criação. Aí é que surge a novidade. Aí é que surge a inovação. Obrigado. E é exatamente a mesma perspectiva também para a investigação. Nós não, é fácil nós atingirmos uma zona de conforto também. É muito importante que nós saiamos dessa zona de conforto. Claro que nós na investigação é fácil, se nós fizermos sempre perguntas parecidas, também é muito fácil que nós estejamos facilmente se atinja uma zona que é relativamente confortável para nós, porque já dominamos demasiado bem aquele sistema, e para nós também é um desafio fazer perguntas novas, interagir com a sociedade, interagir com as empresas, porque também vão nos obrigar a sair da nossa zona de conforto. Isso para nós é um desafio muitíssimo importante, porque também nos faz pensar em questões que não tínhamos pensado antes e também nos vai fazer avançar no sentido da criação e da inovação. Portanto, esse desafio para nós também é muito importante. Ok. E eu acho que é um bocadinho, às vezes, o que sinto é que há falta de perguntas. O que estava a tocar, não é? Mesmo nós internamente, às vezes... Não, eu estava a pensar no tema do desafio, não? E na minha opinião, um desafio também para as universidades é traduzir para as pessoas, para o público em geral, toda a informação que está lá. Por exemplo, nós no turismo, o objetivo é isso também, é tentar, durante as nossas visitas, então comunicar aos nossos visitantes como é que se faz um vinho e que seja fácil de perceber, como é que a biodiversidade interatua nas vinhas. E se calhar é aí que o nosso desafio também em comunicar com vocês. Nós queremos aproveitar toda essa informação que vocês estão a produzir, não? O conhecimento que está lá, mas temos sempre que traduzir tudo isso, não? Para que não fique só nas universidades. E se calhar é aí essa parte que pode ser mais interessante, não? De tentar efetivamente fazer essa ponte com o público em geral, não? O que se pode fazer, podem-se identificar 2 ou 3 aspectos, por exemplo, que a Quinta gostaria de promover junto dos visitantes, quando eles se dedicam a vir aqui fazer um enoturismo, e nós, de acordo com isso, podemos criar um vídeo ou pequenas entrevistas. Nós temos uma pessoa, pelo menos, temos até 2, que está ali, a Andreia Pacheco, que se dedica a divulgar a ciência que nós fazemos. Quem é a Andreia? Andreia Pacheco, que está ali. Importante. E, portanto, poderemos pensar aqui ou fora daqui, como preferirem, 2 ou 3 desafios, muito obrigada, que a Quinta nos queira colocar e dizer assim: nós gostávamos, quando somos visitados, que esta parte da nossa Quinta fosse mostrada ao público de uma forma interessante. Um vídeo, já não digo uma performance, não é? Porque nós atores ainda não somos, mas se houver um grupo local que faça uma performance, era engraçado, de 2 ou 3 minutos sobre soalheiro, sobre o produto do soalheiro. Isso é possível. Onde nós estamos a tentar, onde nós estamos a querer chegar agora, e se calhar para a vossa parte de interligação com a comunicação, eu acho que hoje em dia as pessoas não querem saber muito da cassete. Sim. Querem algo espontâneo, algo mais do que nós estamos a fazer aqui, que não foi preparado, não é? Mas que, no fundo, traz-nos à realidade. Uma das coisas que é importante quando nós, por exemplo, vamos ao mercado buscar uma pessoa para trabalhar connosco, porque o fazemos, a Carolina é fruto disso, não é? Por acaso não foi... A Carolina foram além fronteiras. Não, a Carolina não fomos procurar, a Carolina caiu aqui, não sabemos como. Agora, a verdade é que vocês têm que perceber que o ideal de uma empresa é sempre rentabilidade.
E nós estamos aqui a falar muito disto, mas é sempre rentabilidade. Mas rentabilidade sustentável, porque senão a empresa não consegue ser rentável muito tempo. Claro. Imaginem, este foi o nosso primeiro vinho, o Sodeiro Clássico. Meu pai começou o projeto em 74, este foi a primeira marca que surgiu, a Malgas, em 82. Imaginem que nós parávamos aqui, o que estava a dizer, parávamos aqui e não tínhamos evoluído mais. A verdade é que a empresa, do ponto de vista do seu objetivo, tinha parado, tinha caído. Entretanto, olham para ali e veem coisas giras. Entretanto, criámos uma vinha, por exemplo, plantámos este ano uma vinha a 1000 metros, onde vocês já foram fazer, como é que se diz? As observações. As suas observações. E a minha pergunta é, e há diferenças? E pode haver diferenças? E que essas diferenças podem influenciar a qualidade das uvas desse local? Esse local, do ponto de vista não só do turismo, mas do ponto de vista da biodiversidade, pode trazer diferenças para as uvas? Uma coisa parece-me óbvia, ali não havia vinha. Se não havia vinha, todos os como é que se diz, os Organismos, os animais, organismos, que lá vivem, as plantas. como o íldio, que são doenças que atacam as plantas, se calhar não há tanto. Sim. Mas estão a ver a importância disto para nós? É que nós conseguimos justificar algumas razões de inovar, não é? Acreditem que há muitas coisas que nós não conseguimos justificar e repetimos e funciona sempre bem. Uma coisa. Este vinho. Esse vinho. Vossas vinhas estão aqui neste vale, maioritariamente. Tem vários. Sim. Este vale passa aqui o rio, portanto, possivelmente, em particular no verão, vocês têm aqui uma zona de nevoeiro, pelo menos na parte da manhã, não é? Sim. Mas já pensaram daqui a 20 ou 30 anos? Eu estou a dizer não sim, vão ter? mas não é. Mas pronto. Vale. Não. Continua a pergunta que eu depois já vou lá. É por causa da questão das alterações climáticas. E aqui, O que é que acontece? para o vinho verde é importante, porque o vinho, vocês sabem disso, mais melhor que eu, com certeza, que o teor alcoólico tem vindo a aumentar gradualmente. Correto. Nós temos aqui várias coisas que se podem discutir. Algumas delas são um bocadinho polémicas, que é, na realidade, o que afeta um bocadinho o vinho não é só o aumento, é o aumento de temperatura, sobretudo à noite. Porquê? Porque há uma redução da amplitude térmica. Ao haver redução da amplitude térmica, a degradação dos ácidos é maior. Porque o ácido málico degrada a partir dos 30 graus. Se de manhã cedo temos 14, por exemplo, mas mudamos a temperatura e passamos a ter 16, rapidamente atingimos os 30. Muito mais rapidamente atingimos os 30, então a degradação é maior. Mas o fenómeno da mudança climática, eu gostava de separar em duas coisas diferentes. Uma, o que é o terroir? E vamos falar do que temos hoje, o terroir, o território. Posso usar este copo? Carolina, tem copo? Vou usar este. O que é o terroir? O terroir é o conjunto destas montanhas, aqui concretamente Monção e Melgaço, é o conjunto destas montanhas que rodeiam um vale que tem um rio. E ao rodear de montanhas temos uma montanha virada a poente que faz o corte dos ventos atlânticos. Portanto, a grande diferença em relação ao vinho verde, ao resto da região dos vinhos verdes, é que nós temos pouca influência atlântica, enquanto que, por exemplo, a zona central dos vinhos verdes é uma zona aberta, sem montanhas, em que o Atlântico entra praticamente até Amarante. Enquanto que aqui não, aqui tem um monte do Faro, que faz um fecho, e faz aqui uma bacia que nos permite ter um clima mais continental. Depois podem visualizar, aliás, tem que vir visitar o soalheiro, senão não consegue ver isto. E então, essa bacia do rio, como é uma bacia profunda, não cria nevoeiros. Enquanto que quando o rio é mais largo, por exemplo, na zona de Valença, Cerveira, já cria muito mais nevoeiros. Enquanto que aqui na nossa zona, como é um vale muito profundo, não temos esse problema. Porque é um problema, porque aumenta o número de doenças da vinha pela umidade. Por causa da umidade, sim. O que nós estamos a sentir é que estas mudanças climáticas fazem com que, por exemplo, as vinhas plantadas em mais altitude, por cada 100 metros já há uma redução de 1 grau centígrado,
então vamos ter menos, quanto mais alto, mais frio. Portanto, se nós subirmos a altitude, vamos ter mais acidez, vamos ter mais elegância. E o que nós estamos a sentir é que realmente neste terroir estão a surgir 2 terroirs. Um deles que será até aos 250 metros e outro que será acima disso. E nós queremos saber como é que ele vai ser daqui a 30 anos. Portanto, estamos a fazer uma vinha a 1100. Não é que essa vinha de 1100 se calhar nem vai dar grande qualidade. Vamos ver. Vamos ver. Pensassem a biodiversidade ou verduras nessa vinha? Não sei, mas gostávamos. Estamos a tentar uma parceria com a Universidade do Minho, com aquele nome complicado, como é que se chama? Centro de Biologia Molecular e Ambiental. Estamos a tentar. Pois quer dizer que é biologia que se preocupa com as moléculas e com o ambiente. Pronto. Aí está uma boa resposta. É tão simples quanto isso. A nossa dúvida. Que era interessante, porque eu sei que já houve estudos aqui feitos, não sei se nesta região foi, Ricardo. Foi na estação. Na Mandigalha. Mas seria interessante agora verificar, porque o terroir cada vez assume mais importância na distinção dos vinhos. Seria importante, de facto, termos agora esse estudo complementar. Quais são as vias para isso? Há várias vias. Uma é termos a possibilidade de... a nossa capacidade de investimento não é ilimitada. A nossa capacidade de investimento é limitada. Ou seja, encontrarmos algum ponto de financiamento que consiga fazer um bocadinho as duas coisas, que é investigar algo que nós não vamos ter retorno, mas ao mesmo tempo investigar algo que nós vamos ter retorno. Sim. E normalmente quando há projetos é porque existem estas duas componentes. Claro. Quando não há projetos, nós investimos. Mas aí, normalmente, nós fazemos a associação a um mestrado, a um aluno de mestrado que vai fazer um trabalho e, neste momento, temos... Tem cá, pelo menos um de mestrado. Um de mestrado e temos em calha outro que poderá depois dar continuidade a esse trabalho. Ou seja, isto é uma resposta mais imediata, mas menos complexa. Eu acho que tem que existir sempre o cuidado de nós fazermos a conjugação dos dois. Claro. Nós não vamos conseguir manter este nível de profundidade se depois não conseguirmos ter um projeto que já não vai ser só para a empresa, vai ser para todas as empresas. Sim, sim. E que vai ter uma parte desta empresa que vai ajudar. Eu acho que o ideal é mesmo isso, é ter algo que seja financiamento público, para falarmos abertamente, ou com o financiamento público, tem que ser assim, claro, e que nós damos a nossa parte. Não vejo... Mas eu pensando, tendo em conta a nossa última conversa, quando cá estivemos, o engenheiro Luís move-se muito bem no interesse dos associados da região em termos de vinhos, das associações, etc. Nós criámos um clube de produtores. Temos um exato. Clube de produtores. E eu estava a pensar até na sequência do que a minha colega disse em relação às leveduras, porque realmente as leveduras são fundamentais para todo o processo até da maturação e muito provavelmente comunidades mais complexas vão impedir que os fungos como botrytis, etc., ataquem as uvas, porque vai haver competição pelo espaço e pelos nutrientes. E nós até poderíamos, tendo em atenção a altitude e diferenças que ocorram aqui na região, tentarmos fazer como que uma tipagem das leveduras que aqui existem, com base quer na sua identificação, quer abundância, e como é que aquelas comunidades de leveduras evoluem ao longo da maturação da uva, porque muitas delas já estão no próprio associadas à planta, não é? E à medida que o fruto, não é? A uva vai aparecendo, elas também vão evoluindo numa uva com menos açúcar. Tocou num ponto... Estava a pensar mais também na fermentação. Sim, mas elas também... Na fermentação, os aromas. Mas exato, também pode ser visto. Mas não havia um projeto de levedura para a região dos vinhos verdes. Existe uma levedura. Exato. Que é a 23. Exatamente. A que é a 23 é uma levedura que foi selecionada na região dos vinhos Como verdes. havia aquela... E isso, por acaso, é uma dúvida que eu tenho. O alvarinho, ou seja, faz parte da região dos vinhos verdes, mas é uma casta de vinho verde? Oh Paulo, isto vai servir de mote ao próximo vídeo, portanto não posso responder. Para responder a isto, e agradeço a pergunta, portanto, se quiser ter a resposta a isso, tem que ver o próximo vídeo. Isto é por capítulos. Mas é verdade, é verdade.
Eu posso já dizer que o alvarinho também se usa para fazer vinho verde. E o resto explica-se depois. É curioso porque isso, mesmo as pessoas que convivem com o vinho verde, têm essa dúvida. Porque não tem... Sim, há de ficar. Para nós é muito simples a justificação. Agora, um ponto muito importante que falou, que é a competição entre micro-organismos. A produção do soalheiro nature sem sulfitos está baseada na competição entre micro-organismos. Ou seja, um dos segredos, entre aspas, é quando nós fazemos a prensagem do vinho, as leveduras já lá estão. Pois, claro. Então o que é que acontece? Temos leveduras, não vamos ter bactérias. Não é bem assim, vocês sabem disso. Mas o espaço para crescerem bactérias, o espaço para crescerem outras leveduras que sejam más, exatamente, entre aspas, já não existe. Portanto, isto tudo, cada vez mais, eu acho que os micro-organismos, este ponto deve ser explorado. E a questão, nós vemos muitas vezes, e tocava nisto, vemos muitas vezes a levedura na fermentação. Eu acho que devemos ver muito a levedura na vinha. claro. Porque a levedura na fermentação é consequência do que come. É consequência da nutrição. Também há um aspecto que... A nossa experiência da enologia... A maior parte da fermentação não é feita, não é uma fermentação espontânea, é altamente controlada. Nós temos fermentação espontânea. Fazemos. Brancos com fermentação espontânea. Ok. Claro. Agora, qual é a grande diferença? A grande diferença está na nutrição do mosto. Se a levedura tiver compostos azotados, isto se calhar já é muito técnico, vamos lá aqui uma seca. Não é, não. Vai produzir... Nós somos técnicos. Exatamente. Mas eu estou a dizer para as pessoas que estão a ver o vídeo, não mudem de canal, nós voltamos os compostos azotados estão à base dos compostos aromáticos. Se nós tivermos uma vinha do vale, é uma vinha rica em compostos azotados, porque toda a desviação da matéria orgânica da encosta vem para o vale. Então o vale fica rico em compostos De azoto. E então, os precursores aromáticos, a quantidade de azoto que nós temos no mosto é muito superior à vinha de encosta. Portanto, a vinha de encosta dá mais vinhos minerais, que são vinhos minerais, com menos aroma, mais redutores, porque não há tanta nutrição. A vinha do vale, como é mais rica em compostos azotados, vai dar vinhos mais aromáticos. Portanto, não é com a escolha da levedura, e nós temos essa experiência, que nós vamos conseguir vinhos mais ou menos aromáticos. Quem acha que o soalheiro clássico é fruto de uma parte de desenvolvimento tecnológico focada na levedura, desengane-se, porque não é. O soalheiro clássico, este perfil que está aqui, fruta, é baseado no conhecimento do terroir e na seleção de vinhas com uma vindima precoce que são mais ricas em compostos azotados. Ou seja, respondendo direto. Mas o terroir, também se pode definir o terroir pelas leveduras, pelos micro-organismos que lá estão, porque há diferentes terroirs. E era isso que eu achava que era interessante e nós podíamos colaborar aqui com o soalheiro. A fermentação em que, de facto, todas as espécies não saccharomyces, espécies diferentes, são muito importantes e que vai haver uma flutuação dessas espécies ao longo da fermentação, conforme precisamente aquilo que elas têm para comer é dito. Portanto, essa parte também é muito importante. Eu também gostava, se me permitisse, porque eu acho que isto também é uma forma de conhecer melhor a nossa equipa. Gostava de introduzir duas pessoas. O meu colega, Hernani Geroz, está ali com aquela polo verde. Faz favor, era a minha ideia, era servi-lo e dizer que este meu colega, posso dizer que é um especialista em coisas relacionadas, já que isto é uma entrevista mais para todos, mais relacionada com vinha, maturação, condições de salinidade, stress hídrico e criar soluções alternativas a isso. Portanto, se quiser saber algo que tenha a ver com stress hídrico na videira, salino, etc., temos o Hernani. E outra pessoa que eu acho que também pode ser interessante é o Alberto, que está ali em frente, em dois aspectos. O Alberto preocupa-se muito com compostos aromáticos, fenólicos, etc., não tem tanto trabalhado no vinho, tanto quanto eu sei,
E também tem uma vertente muito interessante que eu ia lhe fazer uma pergunta. O que é que vocês fazem às películas da uva depois da fermentação? Não, eu digo as películas, não estou a falar tanto da grainha, nem Sim, dos... tudo isso vai em conjunto para a destilação. É? Porque o meu colega Alberto tem Depois da destilação, Está aí por acaso qualquer tenho coisa. uma dúvida, é que eu acho que a grainha, depois da destilação, sinceramente, deve ir para animais. Exatamente. Pronto. Mas A grainha pode ir antes para óleos, acho eu. Pois. O que eu sugeria, que também poderia ser um campo a pensarmos, se os desperdícios da vinificação não estiverem a ser devidamente aproveitados, talvez o meu colega não se importe de valorizá-los. Acho que depois podemos ter um SPA, CBMA Quinta do Soalheiro, onde nós nos imergimos nessa mistura de uva, de levedura, bagos de uva, etc., com bolhas de fermentação, e saímos lá rejuvenescidos. E isso chama-se bem-estar humano. Isso cheira-me a um enoturismo bastante caro, agrada-me. Agrada? Olha, mas eu quero, não é só dar ideias, eu também quero ver lucros. Tinha direito aos vouchers, claro. Exatamente. Eu venho testar. Trago alguns. O Alberto faz e nós somos cobaias. Exatamente, ele traz os cremes e nós aplicamos. Sério? Nunca se vingou de ninguém? Não. Ele agora vai fazer uns com urticária. Depois, portanto, o Hernani, bastante especialista em questões de stress hídrico, salinidade, etc., rigidez do bago, que há situações que é importante para evitar a botritis. Portanto, ele estaria muito apto para ajudar aí. O Alberto, muito na parte dos aromas, mas também se lhe interessam as infusões, ele também se interessa. Aliás, ele tem uma empresa com infusões. E óleos, também não devemos pensar que só nós é que temos coisas boas. Há óleos que são melhores lá fora e os que lá fora têm uma qualidade. E o problema de Portugal, que foi desde a origem, é a quantidade, isto é, nós até podemos ter alguns óleos bons, mas depois não há padronização e manutenção da qualidade. Se eu começar a querer mais, E não há. consegue. Pronto. Nós estamos a falar de algo que, por isso é que no início falávamos que isto tem muito a ver com o enoturismo. As pessoas hoje em dia, pegando nas palavras da Carolina, ela diz melhor que eu, mas não querem só, em resumo, não querem só viver vinho. Sim, claro. Querem fazer outras coisas. Portanto, o enoturismo é um turismo que também tem vinho por meio, Claro. mas não é só vinho. E claro que, por exemplo, temos muito interesse, com certeza, na nossa nova loja, que vamos abrir, se tudo correr bem, dentro dos próximos 10 anos. Ei, Jesus, já estou reformada, já não vou contribuir. Se era para a minha reforma. Se tudo correr bem no próximo ano. E depois o fumeiro, claro. E depois, E o o fumeiro. mais importante para nós, que faz parte da família, que é o fumeiro da Quinta de Folga, e que é a produção de porco diesel, que isso já é um produto transformado aqui Pois. diretamente. Ok. É mesmo preciso regar as vinhas aqui na vossa região, porque eu vi que aplicam rega. E tem neste momento dados, enfim, científicos que demonstram que a rega é mesmo importante ou... Há uma fase da vinha que é absolutamente necessário, que é quando se planta, No passado não. quando Sim, se claro. planta, Sim. até a fase de crescimento vegetativo. Mas Das depois, vinhas adultas, as regam. vinhas adultas, no nosso caso, praticamente inexistente. Ok? Mas na fase inicial, vocês veem instalada a rega que é usada, Eu vi a rega instalada. que é usada muito. Agora, hoje em dia, enfim, mais uma vez dá moto para outro programa. A minha irmã acabou de chegar. Olá. A vinha é um bocadinho assim a minha área e realmente quando nós fazemos a plantação, como é o caso que estamos a fazer agora, numa vinha experimental, nesta época do ano, em que temos o terreno pronto agora, é necessário, não é? Antigamente nós só plantávamos em outubro, portanto, de todo era necessário a rega, mas como temos esta necessidade de avançar com os projetos, muitas vezes precisamos de um curto espaço de tempo
mas depois a planta é obrigada, e então aí gerimos um bocadinho o stress hídrico, levamos lá um bocadinho ao limite, e também usamos um cavalo, que é a planta do porta-enxerto, também já adaptado a terreno, que a raiz vá procurar a árvore, que seja mais resistente à seca. Por exemplo, se nós falarmos do SO4 ou 1103P, o 1103P resiste à seca. O SO4 precisa de beber. Não é? Então nós queremos que as plantas se tornem independentes e terem muitos anos. Mas só criando aqui um falso conceito de que nos vinhos verdes a rega não é... Os vinhos verdes têm um solo de origem granítica bastante aberto, arenoso. Portanto, a água não se retém. Enquanto que um solo argilo-calcário, a água retém, fica lá armazenada. Nos nossos solos, a água desaparece rapidamente. Portanto, se nós tivermos, como tivemos em 2016, 17, correto, julho e agosto, muito quente, é mesmo stress hídrico. E nessa altura aplicam? Nós não somos matemáticos. Por acaso, nas vinhas velhas, como tem um porta-enxerto profundante, 1103P, que à data, quando se plantaram, até era um bocadinho criticado porque não havia tanta seca, entre aspas, essas vinhas resistem bastante à falta de água. Mas, uma coisa muito gira, vocês estão a ver como é que é importante ter objetivos, porque agora está tudo caladinho, mas nós... É o objetivo do almoço, Luís. Agora é o objetivo do almoço. Mas nós parámos um bocadinho, toda a gente começou a falar entre eles e surgiram, de certeza, no mínimo, mais de 200 ideias nesta sala. A contarem duas por pessoas ou três por pessoa, mais de 200. Aí é que entram as empresas, acho eu. Porque se nós quisermos fazer uma aplicação direcionada para um objetivo empresarial, nós temos que depois tentar escolher aquilo que na nossa estratégia mais se adequa. Nós muitas vezes somos aliciados para entrar em projetos que não têm interesse para nós. Ou pelo menos, na decisão que tomamos, correta ou errada, não tem interesse para nós. Não tem interesse. Então é muito difícil sentirem o empenho das empresas em projetos que não têm interesse. Para a empresa, até podem ser interessantes. Não, são coisas diferentes. Agora, podem não ser interessantes atualmente para a empresa. O que é importante é haver comunicação, porque de certeza que existe sempre naquele esquema das duas bolinhas em que há interseção, de certeza que há interseções. E das interseções é que surge, no fundo, o interesse, a comunicação e a inovação. Não é da ideia de vossa ou da ideia nossa, são das interseções. Por isso isto vai ficar muito bem solidificado durante o almoço. Okay? E nós dizemos sempre as portas estão abertas. Muito obrigada. E as nossas também.